Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta semana que antecede a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, a Igreja celebra no Hemisfério Sul a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Isto se dá no Hemisfério Sul, nesta semana, enquanto que no Hemisfério Norte está em janeiro, na semana que antecede a festa da conversão de São Paulo. Mas o dado importante é que toda a Igreja celebra, reza e reflete sobre a unidade que Cristo quer que aconteça na sua Igreja, aconteça entre todos os cristãos. Para este ano, a temática é bastante sugestiva. Gentileza gera gentileza. Extraído do texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 2, quando Paulo, o apóstolo, é acolhido em uma ilha, a ilha de Malta, depois de um naufrágio. Estavam uma embarcação com mais de 270 pessoas que sofreram o naufrágio e foram acolhidos gentilmente por aquelas pessoas, os habitantes da ilha. E em resposta, todos os que tinham passado pelo naufrágio também manifestaram muita gentileza e, sobretudo, Paulo, procurando dar espaço para o anúncio de Cristo. Possamos assim também termos momentos, situações onde nós poderemos colocar em prática a gentileza das nossas ações, para com todos, a fim de que Cristo seja manifestado em nós. Temos o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos do 29 ao 33. Vemos que é a continuidade do que nós refletíamos na semana passada. Então, no último sábado, nós vimos Jesus falando da sua realidade de unidade com o Pai. Ele, então, afirmou: eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Jesus disse abertamente da sua realidade divina. Por isso, nós vemos que ao início do Evangelho desta segunda-feira, os apóstolos estavam admirados, convictos da fé. Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso, cremos que vieste da parte de Deus. Responderam com muita convicção. Mas Jesus, de repente, diz a eles que a fé não vem de uma convicção momentânea. A fé deve ser provada. Assim, afirma Jesus aos seus apóstolos: eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para seu lado e me deixareis só. Então Jesus tem consciência de que esta fé manifestada pelos apóstolos não vai prosseguir por muito tempo firme. Ela se enfraquecerá. É isso que nós devemos refletir também. Na nossa vida, temos momentos de altos e baixos, quer na vida de fé, como no nosso cotidiano. Mas, sobretudo na fé, nós devemos refletir que ela nunca será uma certeza da nossa parte humana. Ela sempre terá seus momentos de dúvidas, de obscuridades, mas nunca deveremos levar a nossa fé diante das tentações, nos enfraquecendo. Pelo contrário, as palavras que Jesus disse aos apóstolos, diante do entusiasmo, mesmo poderíamos dizer um orgulho
um orgulho que tinham naquele momento. Foi para que os apóstolos pudessem estar mais atentos ao futuro que estava por vir. Mas ao final do evangelho de hoje, Jesus disse ainda: no mundo tereis tribulações. No mundo tereis tribulações. Quem de nós não tem? Passamos por dificuldades. Passamos por momentos tão complicados em nossa vida. Mas justamente nesta hora é que nós devemos refletir: estou unido a Cristo. Cristo passou também por provas, Cristo passou pelo sofrimento, mas não vacilou. E é isto o que nós podemos compreender. O Senhor, ao final do Evangelho de hoje, pede a nós: tende coragem, eu venci o mundo. Coragem nas provações, coragem ao enfrentar as dificuldades desta vida e, sobretudo, as dificuldades na caminhada de fé. Não percamos o rumo, tenhamos consciência: estou com Cristo serei vencedor. Cristo, que passou pela Sexta-feira Santa, passou por falsas acusações, pela humilhação do carregar a cruz injustamente, ele demonstrava fidelidade ao que o Pai queria da sua vida. Nós passamos também por tantas situações difíceis, humilhações, ciúmes, desejo de vingança, quanta maldade no coração das pessoas, mas não podemos viver querendo rivalidades. O que nos fala a semana de oração pela unidade dos cristãos deve ser colocado em prática por cada um de nós. Gentileza gera gentileza. Tenhamos amor no coração, para que o nosso mundo seja transformado, dando o nosso testemunho, dando o nosso bom exemplo de seguidores de Jesus Cristo, sejamos fiéis a Ele, fiéis à sua palavra. Que tenhamos um dia e uma semana abençoada, na paz do Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.